E se ninguém perceber que você caiu, porque por fora, tudo ainda está de pé. E se o maior colapso não for aquele que destrói sua vida, mas aquele que apaga sua vontade de continuar? A primeira queda quase sempre acontece no invisível. É o instante em que você olha para o espelho e não reconhece mais quem segura a própria imagem. Quando os dias seguem, mas o sentido escapa. Quando você finge que está bem e o mundo acredita. Essa é a crise mais difícil de todas. A que acontece em silêncio, com cortinas abertas, onde ninguém vê a batalha, porque você aprendeu a sorrir mesmo sangrando. O que você vai descobrir agora talvez não seja confortável, mas pode mudar a forma como você reage a partir de hoje. Porque resistir não é sobre parecer forte, é sobre não se abandonar. É sobre entender que, mesmo que tudo desmorone lá fora, você ainda pode permanecer inteiro por dentro. E isso não é negação. É disciplina emocional. A resistência estoica começa quando você para de esperar que o mundo te levante. E começa a aprender o valor de se sustentar com o que ainda resta. Mesmo que seja só um fio de lucidez, uma respiração mais lenta ou um pensamento que escolhe não ceder ao caos. Talvez ninguém perceba que você está no limite, mas hoje você vai aprender a habitar esse limite com mais dignidade, porque às vezes o que parece o fim é só o começo da sua reconstrução invisível. E é nesse ponto silencioso, entre a queda e o recomeço, que a verdadeira resistência se revela. E mesmo que ninguém veja, mesmo que o mundo continue girando como se nada tivesse acontecido, há algo em você que ainda pulsa. Um traço de lucidez no meio da névoa. Uma força que não grita, mas permanece. E é por isso que essa conversa importa. Porque talvez você nunca tenha contado para ninguém o quanto já teve que se manter de pé por dentro, quando tudo ao redor parecia desmontar. Mas se isso fez sentido para você até aqui, se de algum jeito essa mensagem tocou alguma parte sua que estava esquecida ou cansada, escreva aqui nos comentários o que mais te atravessou. Não precisa ser grande. Pode ser uma palavra, um momento, um pensamento que você sentiu que precisava colocar para fora. Essa troca silenciosa é o que sustenta esse espaço. E se você quiser continuar fazendo parte dessa construção, não só como espectador, mas como quem também está nessa busca por lucidez e força, curta esse vídeo. Isso mostra para mim que essa conversa vale a pena, que não é em vão. E sim, se esse tipo de conteúdo ressoa com o que você precisa, se te ajuda a se entender melhor no meio do caos, se faz diferença nas suas noites mais difíceis ou nas manhãs em que tudo parece pesado demais, se inscreva no canal. Isso não é sobre números. É sobre continuar levando essa mensagem para quem também precisa aprender a respirar antes de reagir. Aqui, a gente não levanta bandeiras. A gente levanta pessoas. E a jornada ainda não acabou. Porque entender a própria queda é só o primeiro passo. O que vem depois é onde a resistência realmente começa a viver. Existe uma mentira silenciosa que muita gente aprendeu cedo demais. A de que ser forte é nunca desabar, como se a firmeza estivesse em nunca tremer, como se a resistência fosse uma máscara de pedra que você veste até o fim, mesmo que por dentro tudo esteja rachando. Mas o corpo sente, a mente acumula, e a alma, essa grita no vazio, mesmo que ninguém escute. A verdade é que a força não está na negação da dor, mas na coragem de encará-la sem se esconder. Os estoicos sabiam disso. Eles não cultuavam a frieza, mas a clareza. Não era sobre sufocar o que se sente, mas sobre não deixar que o que se sente decida quem você é. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como quem tentava não esquecer a verdade no meio do caos. Que até o imperador mais respeitado do mundo precisava se lembrar que a queda é parte do caminho. Que ninguém aprende a levantar se nunca foi ao chão. O problema é que nos ensinaram a fingir, a continuar sorrindo quando a alma está em pedaços.
A bater no peito e dizer, tá tudo bem, enquanto o coração desmorona em silêncio. E isso, mais cedo ou mais tarde, cobra um preço. Porque o que você não acolhe te paralisa. O que você finge não sentir se transforma em raiva, ansiedade, impulsos que explodem nos momentos mais errados. Mas e se a verdadeira resistência fosse exatamente o oposto? E se ser forte for saber cair com dignidade, sem perder o que te faz humano? Há uma lucidez estranha em reconhecer que está tudo desmoronando, e ainda assim, escolher continuar. Não como quem ignora a dor, mas como quem carrega sabedoria o suficiente para não se afogar nela. A queda só é o fim para quem nunca aprendeu que há vida depois da ruína. O estoico vê o colapso como um convite, um lembrete de que tudo o que é sólido pode ruir, mas o que é real permanece. E o que permanece não é o orgulho, nem o controle, é a essência. A vontade silenciosa de continuar inteiro, mesmo que por fora nada esteja mais de pé. Se você já viveu esse tipo de colapso, aquele que ninguém viu, mas que mudou tudo em você, escreve aqui nos comentários. Não caí à toa, eu precisava aprender a me levantar. Essa frase pode parecer simples, mas talvez seja o que alguém precise ler hoje para não desistir. E talvez seja o que você precisava dizer a si mesmo há muito tempo. Agora, respira fundo. Porque tem algo importante que ainda precisa ser dito. Não é porque você caiu que perdeu o direito de recomeçar. Marco Aurélio era imperador, sim, mas antes disso, era humano. Um homem rodeado de ouro, mapas, exércitos e vozes que o chamavam de Senhor do mundo. E mesmo assim, ele escrevia como quem pedia ajuda. Em suas anotações, havia menos glória e mais luta. Luta contra o orgulho, luta contra o caos, luta contra o próprio desespero. Porque ele sabia, o poder que não começa dentro de si é apenas fachada. Durante uma das campanhas militares mais duras do Império, Marco perdeu um de seus filhos, e depois, outro. A guerra ao redor era brutal, mas a guerra dentro dele era silenciosa. Ele podia ordenar a execução de 1000 homens com um gesto, mas nada, absolutamente nada, podia impedir o vazio de crescer por dentro. E mesmo assim, ele permanecia. Escrevia à luz de velas com o peso do luto nas costas, lembrando a si mesmo que a única vitória que importa é não se perder. Em um trecho, ele escreveu: a alma permanece invencível quando recusa consentir ao sofrimento. Ele não dizia isso como quem ignora a dor, mas como quem decidiu atravessá-la inteiro. Chorava sozinho, mas continuava presente para um império inteiro. Dormia com angústia, mas despertava com clareza, porque ele entendia algo que muitos esqueceram. A verdadeira resistência não é a ausência de lágrimas, é a escolha de seguir mesmo com elas. Esse é o tipo de força que não se ensina em discursos, que não aparece em estátuas, que não precisa de plateia. É uma força que nasce no fundo de quem já se quebrou, mas escolheu não viver despedaçado. Marco não lutava para ser invulnerável. Ele lutava para não se esquecer de quem era, mesmo quando tudo ao redor queria transformá-lo em outro. E talvez seja por isso que, séculos depois, as palavras dele ainda encontram quem está à beira de desistir. Ele não deixou um legado de vitórias, mas de lucidez. E num mundo em que tanta gente se perde de si mesma tentando parecer forte, essa lucidez é um abrigo. Se essa história falou com você de algum jeito, deixa aqui nos comentários. Perdi muita coisa, mas não me perdi de mim. Às vezes, é nessa frase simples que mora a lembrança de que você continua aqui, inteiro, mesmo depois de tudo. E agora, a gente vai mais fundo, porque há um tipo de força que nasce quando ninguém mais acredita que você vai levantar. Existe um ponto onde tudo em você grita que acabou.
É quando o chão cede, as palavras não alcançam mais, e até respirar parece uma escolha difícil. Mas, e se esse ponto, justamente esse, o da ruptura, for também o ponto onde algo mais profundo começa? Porque às vezes não é a dor que te quebra, é o apego à ideia de que você deveria estar intacto o tempo todo. Há dores que não são castigo, são revelação. Elas não vêm para te destruir, mas para tirar de você tudo o que nunca foi sólido de verdade. O orgulho de parecer invencível, a pressa de se provar para quem nunca te entendeu, a máscara de controle absoluto que racha com o primeiro impacto. A queda, nesses casos, não é falha, é reinício. Os estoicos chamavam isso de aceitar o destino e agir sobre ele. Não como quem se rende, mas como quem acorda. A resistência não é negar o colapso, é olhar para ele e perguntar: o que ainda permanece em mim, mesmo agora? É essa pergunta que transforma a ruína em raiz, que transforma silêncio em resposta, que faz do que te rasgou por dentro o começo do que vai te sustentar de verdade. Algumas pessoas vão te dizer que você ficou mais frio, outras que você mudou. Mas o que elas não veem é que você, na verdade, começou a nascer. Porque há renascimentos que não têm choro, têm decisão, não têm festa, têm lucidez, não têm testemunhas, mas marcam para sempre. Porque a partir daquele momento, você parou de tentar voltar a ser quem era e começou a descobrir quem sempre esteve tentando emergir. Nem tudo que te quebra vem para te diminuir. Às vezes, é só o que precisava acontecer para que você parasse de se esconder atrás do que parecia funcionar. A vida te empurra para o limite não para te punir, mas para te mostrar onde termina o personagem e começa o essencial. E talvez seja esse o papel da dor: revelar o que nunca foi ferido. Porque enquanto você acreditar que é o que perdeu, vai continuar vivendo como quem precisa recuperar algo. Mas quando entende que o essencial em você sobrevive a qualquer colapso, a forma como você vive muda para sempre. Se algo dentro de você sentiu isso, deixa nos comentários uma frase simples, mas cheia de verdade: não sou o que perdi, sou o que permanece. Às vezes, escrever isso é o primeiro passo para lembrar de onde vem sua verdadeira força. E há mais a dizer. Porque a resistência continua a crescer no silêncio das escolhas que ninguém vê. Existe um segundo, um instante mínimo que separa o impacto da explosão. A palavra que te atinge e a palavra que você devolve. O olhar atravessado e a decisão de responder ou não. É nesse pequeno espaço invisível que a maior força do estoico habita. Porque o mundo pode ser um caos, mas dentro dele existe um chão firme, construído de silêncio, respiração e presença. Não é um chão fácil de encontrar. Ele não está no grito, nem na vingança. Ele não está na resposta imediata que o orgulho exige. Ele está onde quase ninguém procura, na pausa. Aquela pausa que parece simples demais para funcionar, mas que carrega dentro dela uma sabedoria milenar, esquecida na pressa moderna. A pausa é onde você escolhe o que quer construir com o que recebeu. Um insulto pode virar mais raiva, mas também pode virar compaixão. Uma perda pode virar desespero, mas também pode virar aceitação. O impacto é inevitável, mas a resposta é você quem escolhe. Marco Aurélio escrevia isso enquanto o império ruía ao seu redor. O que nos fere por fora não pode tocar o que é essencial. Ele treinava essa pausa todos os dias, e esse treino salvava sua sanidade. É como se ele soubesse que o mundo jamais deixaria de ser cruel, mas que sua mente poderia se tornar um lugar confiável, um abrigo, uma fortaleza sem muralhas, mas com raízes profundas. E quando você aprende a pausar, você não congela. Você se enraiza. Porque essa pausa não é passividade,
É a preparação silenciosa de alguém que se recusa a reagir como um animal ferido. Alguém que sente o golpe, mas não se entrega ao impulso. A pausa é o que separa o grito do discernimento, a guerra da sabedoria, a dor da destruição. E no centro dela está você, respirando, escolhendo, sustentando o caos sem se confundir com ele. Essa é a técnica, não mágica, não teórica, mas viva, prática, cotidiana. Ela se aprende nos momentos em que o peito quer explodir e você, mesmo tremendo, escolhe de esperar 2 segundos a mais. E nesse intervalo, algo se transforma. Um novo espaço se abre. Um tipo de lucidez que só nasce quando o fogo interno é domado com dignidade. O estoico não é alguém que não sente. É alguém que não se entrega, que aprende a segurar a própria alma com mãos firmes, enquanto o mundo desaba, porque no fim é sempre isso. Você contra o que você mesmo faria se não tivesse aprendido a resistir. E se for difícil demais, lembra, a pausa não é ausência de dor, é presença de consciência. E essa presença muda tudo. Se essa ideia tocou alguma parte sua, escreva nos comentários. No meio do terremoto, eu escolho o chão. Isso me mostra que a resistência não está sozinha. Existe uma diferença brutal entre quem vive para vencer e quem vive para permanecer inteiro. E talvez ninguém tenha te contado isso. O ego não quer equilíbrio. Ele quer plateia. Ele quer vencer discussões, ganhar no grito, ter a última palavra. E vai te empurrar com força toda vez que alguém tocar naquela ferida que você ainda não aprendeu a olhar de frente. Mas reatividade não é coragem. E se você observar com atenção, vai perceber. O mais barulhento da sala quase sempre é o mais inseguro. Aquele que grita, "Ninguém manda em mim", é o mesmo que obedece ao próprio impulso sem perceber. E toda vez que você precisa provar algo, já perdeu, porque não existe firmeza no descontrole. Ego explode para parecer forte. O sábio permanece inteiro, mesmo quando seria fácil quebrar. Essa é a essência da resistência estoica. Não é sobre ganhar discussões, é sobre não se perder nelas. Não é sobre se impor, é sobre se sustentar. E isso exige uma força que não estoura, que não precisa ser vista para existir. Você já reparou como os alicerces de uma casa não fazem barulho? Mas sem eles, tudo desaba. É assim também por dentro. O silêncio da firmeza é o que sustenta a mente quando tudo à volta tenta te desestabilizar. E o ego odeia esse silêncio, porque nele não tem aplauso, não tem cena, não tem plateia, só você e a verdade sobre quem você realmente é. Às vezes, isso assusta mais do que qualquer ataque externo. Você não precisa reagir a tudo, nem precisa mostrar que está certo, nem precisa vencer todas as batalhas, porque a verdadeira vitória está em não ser puxado para a guerra que não te pertence. Reagir pode parecer justo, mas resistir é libertador. E isso se aprende aos poucos, quando você começa a escolher a sua paz com a mesma firmeza que antes escolhia o confronto. Não é fuga, é maturidade. É sair da jaula mental do preciso provar e entrar no território vasto do eu já sei quem eu sou. E nesse espaço, o barulho dos outros já não te comanda. Você ouve, entende, mas não responde com os mesmos ruídos. Porque agora, você se move de um lugar mais profundo. Um lugar onde o ego já não tem domínio. E a alma tem espaço para respirar. Se essa ideia acendeu algo aí, dentro, escreva nos comentários. Minha paz não está em disputa. Às vezes, uma frase como essa sustenta a resistência por mais um dia inteiro. Mas existe algo ainda mais sutil e mais perigoso. Não é o grito que você solta. É o fio invisível que alguém puxou dentro de você e que te fez gritar. Quando você explode, quem parece no controle é você. Mas quem provocou a explosão
Te domina sem levantar a voz. É como uma dança manipulada nos bastidores da sua mente. E a cada reação impulsiva você vai se tornando exatamente aquilo que mais temia ser. Alguém facilmente previsível. Porque quem sabe o que te fere, sabe exatamente onde tocar. E cada vez que toca, te controla. É um código oculto de guerra emocional. E você nem percebe que está jogando. Você só sente. E reage. Como se não houvesse escolha entre o estímulo e a resposta. Como se tudo dentro de você estivesse programado para ceder à provocação. E aí está o maior truque. Fazer você acreditar que perdeu o controle por causa do outro, quando na verdade você só revelou o quanto não o tinha. A mente sem resistência vira palco de invasão. E quem vive sem consciência emocional, vive à mercê de qualquer um que saiba cutucar as feridas certas. É como deixar a porta aberta para quem carrega o mapa do seu ponto fraco. E enquanto você se ocupa tentando vencer argumentos, eles já venceram o controle sobre sua reação. É como o ladrão que não força a fechadura. Ele apenas empurra a porta que você esqueceu de trancar. E o nome disso não é acaso. É programação. É manipulação emocional disfarçada de espontaneidade. O rosto muda, a frase muda, o tom muda. Mas o gatilho é sempre o mesmo. A falta de espaço entre o que você sente e o que você faz com o que sente. É ali, nesse intervalo microscópico, que nasce a verdadeira liberdade. E a maioria nunca o encontra, porque esse espaço é silencioso e o ego odeia silêncio. Ele quer ação, quer devolutiva, quer resposta imediata. Mas é no atraso que você retoma o domínio. É no respirar antes de responder que você recupera o fio que estava nas mãos do outro. E nesse resgate, existe algo maior do que orgulho. Existe consciência. Existe a escolha de não mais ser jogado como peça num jogo que você nem sabia que estava acontecendo. É aqui que a resistência deixa de ser conceito e vira prática. Quando você consegue pausar por dentro, mesmo enquanto tudo lá fora grita para que você perca o controle. A verdadeira armadilha não está no ataque do outro. Está no reflexo automático que você entrega sem perceber. Está no gatilho que você carrega desde sempre e que qualquer um pode ativar com meia dúzia de palavras. É por isso que os antigos guerreiros treinavam mais a mente do que o corpo, porque sabiam que o inimigo mais letal nunca vem de fora. Ele se disfarça de sentimento legítimo. Se apresenta como reação justa, mas é ele que dita as cordas invisíveis que movem seus gestos, sua voz, sua energia. E só há uma maneira de cortar esse fio, substituindo reação por presença, instinto por estratégia, pressa por pausa, porque a raiva é esperta, mas a calma é sábia. E a resistência não se apressa nunca. Se esse trecho fez você repensar quem está no controle, escreva nos comentários: eu não sou mais puxado por fios invisíveis. Às vezes, a consciência começa assim, por uma frase que te devolve o fio. Tem dias em que o corpo levanta, mas a alma permanece deitada. Você se arrasta para o trabalho, veste uma armadura invisível e sorri com a boca, enquanto tudo por dentro grita em silêncio. Um ambiente tóxico não começa com gritos, começa com sufocamento, olhares que diminuem, silêncios que pesam, palavras que ferem sem precisar elevar o tom. E aos poucos, você vai se encolhendo, pedindo menos espaço, tentando evitar ser notado para não ser atingido. Mas a dor de permanecer onde sua essência não cabe, não desaparece, ela se acumula e corrói, como ferrugem emocional. Nos relacionamentos, a lógica é parecida. Você cede, recua, engole palavras. Não porque concorda, mas porque aprendeu que expressar sua verdade custa caro. E então, se torna refém do medo de perder alguém, uma imagem, uma zona de conforto emocional. Mas o que se perde primeiro,
quase sempre é você. E depois vem a sensação de estar vivo apenas no modo automático, cumprindo funções, atendendo expectativas, sorrindo para a foto enquanto morre no bastidor. É assim que muita gente sobrevive hoje, respirando por aparelhos emocionais, implorando por ar, num quarto sem janelas. As redes sociais só acentuam isso, porque nelas o valor se mede por exposição e não por profundidade. O aplauso é instantâneo, mas o vazio também. Comparar-se o tempo todo com versões editadas da vida alheia é um exercício diário de autossabotagem. Você olha e pensa, por que comigo é diferente? Mas esquece que o bastidor do outro também tem silêncios, falhas, sombras, só que não são mostrados. E você, sem perceber, vai tentando se moldar ao que vê e não ao que sente. Vai, tentando caber em estéticas que não traduzem sua verdade. E isso esgota, porque não há nada mais cansativo do que atuar, quando o que você mais precisa é existir. É por isso que a resistência não é barulho, é lucidez. É a arte de manter-se inteiro em espaços que tentam te fragmentar. É saber que nem sempre será possível mudar o ambiente, mas é sempre possível escolher como você se posiciona dentro dele. E às vezes, o posicionamento mais sábio é o silêncio estratégico. Não o silêncio do medo, mas o da força que observa, entende e espera a hora certa de agir. Porque resistir não é calar, é não ser manipulado a gritar. Resistir não é se ausentar, é não se perder no meio do ruído. E se você tem vivido em ambientes onde precisa esconder quem é para sobreviver, talvez a saída não esteja em ir embora, mas em voltar para dentro, para o espaço seguro da sua própria clareza. Porque há lugares em que o barulho externo só faz eco quando dentro de você tudo já está abalado. E há dias em que a itosacia, verdadeira coragem, é manter o olhar firme mesmo quando a atmosfera pesa. Não reagir por impulso, não se curvar por medo, não se apagar para caber. Resistência é isso. Não se calar por medo. É escolher como e quando agir, e nunca sob impulso. Se isso te tocou de algum modo, escreve nos comentários. Minha presença não será diluída. Às vezes, a firmeza começa quando você escolhe se afirmar, mesmo em silêncio. A resistência de verdade não se revela nas grandes decisões. Ela aparece no cotidiano, silencioso. Nas 24 horas comuns que parecem iguais, mas guardam armadilhas invisíveis. É aí que mora o verdadeiro teste. Não quando a tal mundo te derruba com força, mas quando ele te cutuca de leve, só para ver se ainda consegue tirar sua paz. E é por isso que o desafio mais real começa agora. Não exige força física, nem coragem de palco. Só exige presença. E isso é o que mais tem faltado nas relações modernas. Todo mundo reage, mas quase ninguém escolhe. Todo mundo responde, mas quase ninguém observa antes. Todo mundo sente, mas poucos sabem o que fazer com o que sentem. E nesse turbilhão, quem domina o próprio gesto vira exceção, vira exemplo, vira ponto de equilíbrio num mundo tomado pelo impulso. Então aqui está o convite. Simples, mas brutalmente profundo. Hoje, quando alguém te provocar, com palavras, com olhares, com aquele tom passivo-agressivo que parece inofensivo, mas carrega veneno, não reaja. Só observe, respire e escolha. Escolha o silêncio, se for o mais lúcido. Escolha uma resposta diferente, se ela vier da consciência e não da raiva. Escolha permanecer inteiro, mesmo que o outro esteja se desfazendo por dentro. Porque esse momento é o seu campo de treinamento. Cada provocação é uma chance de fortalecer aquilo que ninguém vê, sua base interna, sua solidez, sua resistência. Não se trata de ser passivo, nem de fugir do conflito, mas de não se tornar marionete da tensão alheia, de não deixar que o outro dita o tom do seu espírito,
Porque é exatamente isso que acontece quando você responde no impulso. Você vira reflexo, não origem. E quem vive no reflexo nunca lidera a própria vida. Só replica ruídos, só amplia o caos. E tudo isso começa pequeno, numa mensagem, numa frase maldosa, num trânsito caótico, numa cobrança injusta. A diferença é que agora você vai estar atento. Você não vai mais entregar sua energia na bandeja, nem vai doar sua reação a quem só quer te desestabilizar. Hoje, você vai ver o jogo e, ao ver, vai se posicionar fora dele. Isso não vai ser fácil. O corpo vai gritar por resposta. A mente vai querer vencer. O orgulho vai sugerir um ataque. Mas é aí que mora a liberdade. No instante em que você sente tudo isso, e ainda assim, escolhe não se entregar. Escolhe não se perder. Escolhe não se igualar ao que te fere. Porque a resistência começa na escolha de não repetir o ciclo. E ela cresce toda vez que você diz não ao velho padrão e sim à sua presença lúcida. Hoje, esse é o seu primeiro passo real. Não é teórico, é prático, é humano, é agora. E se em algum momento do seu dia você conseguir vencer esse impulso, mesmo que só por alguns segundos, escreva nos comentários: hoje eu escolhi a minha firmeza. Porque às vezes o início da resistência é só isso, um segundo de consciência. Num mundo inteiro programado para o automático. Se você chegou até aqui, talvez exista algo em você que também anda em silêncio, resistindo. E se essa conversa fez sentido em algum nível, considere se inscrever no canal. Não por obrigação, mas porque ter esse espaço de troca pode fortalecer essa firmeza que o mundo vive tentando enfraquecer. Esse é um lugar para quem não quer mais ser movido pelo impulso, e sim pela consciência. E se em algum momento você se viu nesse espelho que a gente construiu com palavras, deixe um comentário dizendo: essa mensagem foi para mim. Assim eu sei que a gente se encontrou por dentro também. Se puder deixar seu like, ele ajuda essa mensagem a continuar chegando em quem precisa. Talvez alguém que, como você, só precisava de um segundo de pausa para voltar a respirar com clareza. Tem um vídeo aqui do lado que complementa esse tema com outra perspectiva. Clica e continua comigo por lá. A conversa ainda não acabou.